O que é exatamente uma adubação foliar? Como o próprio nome diz, pessoal, adubação foliar é literalmente uma adubação foliar. É a nutrição que a gente faz na planta por meio da folha. A gente faz a aplicação do fertilizante via folha, ou seja, a gente pulveriza por cima da folha e a folha tem a capacidade de absorver aquele nutriente. Mateus, mas isso funciona mesmo? Sim, a planta realmente tem essa capacidade de absorver nutrientes pela folha. Entendi, Mateus, mas será mesmo que esse negócio é eficiente? É sim, na verdade ela é muito eficiente. É comprovado que a sintetização de alguns nutrientes por meio da nutrição foliar, ela é quase que imediata. De acordo com o professor Malavolta, que é talvez uma das maiores referências que a gente tem no país aí com relação à nutrição vegetal, estudos comprovam aí que a planta consegue sintetizar alguns elementos aí, como por exemplo o manganês aí, em torno de 1 a 2 horas após a aplicação foliar. Ou seja, é uma disponibilização de alguns nutrientes praticamente imediata aí. Ué, Mateus, mas esse negócio é top demais então, ó. Agora me explica só uma coisa aqui. Por que a roça do companheiro lá do início do vídeo deu zebra então? Boa! Vou explicar aqui então o que aconteceu na roça do nosso colega, qual que foi o problema lá, onde que ele falhou nessa nutrição, que fez com que ele não conseguisse atingir bons níveis de produtividade. O importante é que se fique muito claro o seguinte: toda adubação foliar, ela será sempre, pelo menos até agora, com as tecnologias que nós temos, toda complementar a adubação convencional. Aí você me pergunta: ué, Mateus, mas se ela é uma adubação que funciona, que ela é eficiente, por que eu não posso adubar, fazer toda a nutrição da minha roça por meio de uma adubação foliar? A resposta é simples, mas antes a gente vai, só para contextualizar e todo mundo entender isso aqui na prática, a gente precisa entender um pouquinho de nutrição. Praticamente a gente tem dois grandes grupos de elementos que a planta necessita para se desenvolver e a gente conseguir ter produtividade, que são macronutrientes e micronutrientes. E o que acontece? A planta precisa de uma quantidade maior desses elementos que são os macronutrientes, que são fósforo, nitrogênio, potássio. Esses elementos a planta precisa em uma quantidade maior. Já os micronutrientes a planta precisa em quantidades bem menorzinhas, são quantidades pequenininhas ali, que a gente chama, por exemplo, o boro, manganês, zinco. Esses elementos a planta precisa, eles são essenciais para a planta, contudo, eles são necessários em uma quantidade pequena, uma quantidade bem pequenininha desses nutrientes. Agora que a gente entendeu um pouquinho sobre macro e micronutrientes, a gente vai entender por que a adubação foliar ela vai ser sempre complementar. Pega a visão aí, pensa comigo aqui, ó. É o seguinte, a folha consegue absorver tanto macronutrientes quanto micronutrientes. Contudo, ela consegue absorver em quantidades pequenas, tanto os macro quanto os micronutrientes, em dosagens bem pequenas. Então, como a planta precisa dos macronutrientes em grandes quantidades, o que acontece? Essa nutrição foliar, ela não tem a capacidade de suprir toda a demanda da planta. Por uma questão simples, a folha da planta consegue absorver os nutrientes, mas absorve em uma quantidade pequena. Logo, se a gente faz a adubação dos macronutrientes, especialmente toda via foliar, a planta vai ter uma deficiência nutricional. Gostou desse corte? Então se inscreve no canal e ativa o sininho para receber muito mais informações como essa aí, tá bom? E não se esqueça, conhecimento é a chave, é o que vai te transformar aí em um agrodidata. Só assim você vai ter sucesso de verdade na sua lavoura. No link desse vídeo tem uma descrição de um material que eu tenho certeza que pode te ajudar muito. No mais, até mais, tamo junto.